Olá a todos, sejam bem-vindos ao 7-Bit, seu bate-papo semanal sobre religião e o conflito cósmico. Estamos seguindo aqui com a leitura do Grande Conflito e o capítulo de hoje, Predito o Destino do Mundo. Eu sou Diogo Brustolin e a gente tem que ficar de olho nos sinais. Eu sou o Thiago Zito e esse capítulo está pesado. Cleiton na área e Tito não manda nada. Ele é Elton e sai dela por Romeu. Eu sou o Wellington e morro de medo de passar fome. Meu nome é Jonathan e eu nunca espero ter que mascar um cinto de couro. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Lucas 19, 42 a 44. E com essa profecia, Jesus aqui está prevendo a destruição de Israel, e de quebra fazendo uma profecia dupla, né? Para o fim dos tempos. Diz aqui no tema de hoje que se Israel tivesse ficado do lado de Deus, eles muito provavelmente continuariam como o povo escolhido, né, e o povo favorecido até os dias de hoje. Aí eu me pergunto, como seria isso? A gente teria Israel aí hoje como o representante de Deus na Terra ainda? 1500 anos antes de Jesus nascer, né, eles foram escolhidos por Deus aí para representar, ser o representante de Deus na Terra. E sabemos aí que a história deles não é muito retinha aí, sem problemas, né? Uma história cheia de indas e vindas, que se perderam muitas e muitas vezes. Tanto é que, nos últimos 500 anos antes aí da vinda de Cristo, eles não tinham nem um representante, um profeta que ouvia a palavra de Deus, né? Até João Batista. Isso foi a ruína de Israel, né? Ter se afastado de Deus. E que culminou, então, na crucificação de Cristo. Foi quando, então, Israel, como nação, perdeu o título de nação escolhida. O que me chama a atenção, Diogo, é até a questão de como que eles... Provavelmente eles pararam até de pesquisar as profecias, estudar as profecias, ou mesmo eles nem acreditavam mais nas profecias. Tanto que Jesus veio, estava predito para ele vir naquele período, e eles não reconheceram. Então, aqui até mesmo comenta, né? O Senhor enviou o seu próprio filho, estava lá entre o meio deles, e eles não reconheceram. Então, isso já mostra também essa separação, né, do povo de Israel, o povo que deveria ser o povo de Deus, já distante da palavra, já distante de buscar esse envolvimento com Deus, né? E no final acabou tendo essa consequência trágica aí. Então, eu não sei, Cleiton, se o ponto é que eles não estudavam. Eu acho que eles não tinham a luz para interpretar da forma certa. Até que mais aí pra frente fala que eles se vangloriavam, tal, do segundo templo, só que da forma não correta. Eles achavam que eram as obras deles, que eles eram bons, tal, não que a glória mesmo do templo era porque Deus tinha mandado o filho. O conceito com o tempo foi mudando. Eu vejo que sempre tem alguns marcos na história humana, né? O dilúvio foi um marco, a primeira vinda de Jesus é um marco também. E a história costuma sempre se repetir. E esse marco é sempre, a Bíblia diz, na plenitude do tempo, onde as pessoas têm, às vezes, a informação até demais, e acaba perdendo o foco, perdendo a noção real das coisas, né? Quando você estuda e vê um pouquinho da história dos judeus, eles, além da Bíblia Sagrada, que é o Alcorão, que eles tinham tudo, eles tinham muitos outros livros, muitos outros profetas. Isso daí foi minando e foi, assim, ofuscando aquilo que a Bíblia traz. Tanto que se você for ver algumas linhas de algumas correntes judaicas,
eles acreditam até na vida após a morte, entendeu? Mas só que o Corão é claro que não existe vida após a morte. Mas por quê? Por causa dessas outras correntes filosóficas que foi entrando e dando vazão a essas filosofias humanas, né? E, consequentemente, a gente vê hoje, no final dos tempos, a mesma coisa. A gente tem uma profecia, por isso que é um reflexo, né? Do que aconteceu no período de Jerusalém, a queda de Jerusalém, com o fim do mundo também, né? É um reflexo que a gente está vivendo também, isso daí. Eu fico imaginando, né? Quando, na época que Salomão concluiu ali a construção, aqui comenta, né, que o Espírito de Deus, então, tinha toda uma fumaça que tinha ali dentro, tinha todo um contexto realmente de preenchimento da glória de Deus ali dentro. E o tamanho, as características dentro, a magnitude de todo o contexto era fantástico. E depois eles tentaram reconstruir, né? A segunda vez construíram um templo, mas não tinha o principal, né? Não tinha a glória de Deus ali dentro. E aí, ainda assim, Jesus foi lá e se tornou, né, a glória daquele local, mas não reconheceram. Faltava o Shekinah. Shekinah. E eu achei interessante porque Deus faz uma promessa, né? Diz que o segundo templo seria mais glorioso que o primeiro. Mas o povo lá que saiu do cativeiro e começou a reconstruir o segundo, os bichos estavam decepcionados. O profeta até falava, né? Quem viu o primeiro templo aqui sabe como esse aqui é pálido em comparação, porque Salomão não economizou verba para fazer o primeiro templo, né? E sem falar que toda a presença de Deus devia tornar aquele local mais esplendoroso ainda, né? Imagina você ver a fumaça de Deus ali, né, que representava entrando no templo, e toda a parte do incenso que subia e todos os rituais que aconteciam, então tornava algo mais glorioso. Mas Deus fala, né, que o segundo templo seria mais grandioso, porque no segundo templo Deus vivo, né, Deus encarnado, entrou nele, e isso foi o momento de grande glória desse segundo templo, né? E no momento que que Jesus saiu desse segundo templo, é o momento então que acabou-se toda a glória e já não serviria mais nada, né? Engraçado, né? Porque esse segundo templo não tinha mais a Arca da Aliança, não se queimava mais incenso, tipo, era praticamente um totem, né? Um token de lembrança do que o Israel já tinha vivido. Eu achei interessante algo que eu não tinha assim, parado para pensar aí, que o capítulo fala. Salomão, Davi, quando eles tiveram aquele ímpeto para construir o templo, foi uma forma de agradecimento, porque Deus tinha escolhido Israel como a nação dele. E aí, depois, quando eles perdem esse título, eles têm chance tal, mas aí esse templo é tirado. Então, assim, foi um marco que deu um início e um fim, né, para esse tópico de serem a nação que foi escolhida por Deus. E se tratando do templo, aí, então Jesus diz, né, desse templo aqui, os discípulos estavam lá todo, olha, Senhor, como é bonito, né, essas pedras gigantes de mármore que vieram de Roma. E Jesus falou, desse templo aí não vai sobrar pedra sobre pedra. Daí que vem a profecia da destruição de Israel, né? Que aconteceu 40 anos mais ou menos depois, ali pela 7ª década do 1º século. Essa destruição de Israel aí pelo Império Romano, pelo relato, não foi algo tranquilo, né? Não foi só chega lá, mata todo mundo e vai embora. O pessoal realmente sofreu na mão aí. Isso mostra também a longanimidade de Deus, né? Deus, ele sempre foi compassivo, Jesus Cristo, né? Tem um trecho aqui
nesse capítulo, né? Que fala da a majestade do céu em pranto, né? Esta é a cena que mostra quão árdua é a tarefa de salvar o culpado e as consequências da transgressão da lei de Deus. E Jesus Cristo, né, naquela situação de olhar e dizer que pedra, não vai ficar pedra sobre pedra, ele falava, né, que quanto que ele quis ajuntar, como a galinha junta. Então ele trazia profeta, ele fez de tudo pela nação, né, realmente. Até esses 40 anos que passou até a destruição foi um período que ele deu para os filhos daqueles que rejeitaram a Cristo ter essa oportunidade de se converter, de se salvar, né? Perfeito, até porque fala que nenhum cristão sofreu na queda de Israel, né? Porque eles tinham já a mensagem de Cristo. Se todos os outros judeus durante esse período aí tivessem adotado o cristianismo, talvez quase nenhum deles teria morrido. Teve uma frase no livro que me chamou bastante atenção, quando dizia assim que os castigos que Deus via para o futuro daquele povo, quando a taça de Deus, da ira de Deus, né, estava quase ali se enchendo, que o primeiro gole dessa taça seria assim algo que esgotaria até as fezes dessa turma que foi considerada um povo criminoso, né? Aí depois Jesus fala, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né, e tudo mais. Eu vejo assim que o livro colocou bem claro que o pecado mesmo, o grande pecado do povo judeu, foi rejeitar Cristo, né? Foi rejeitar Cristo. E o povo cristão é rejeitar o quê? As leis de Deus que governa tanto o céu quanto a terra. E aí a história vai discorrendo, né, mais outros detalhes. Mas esse ponto, que é o ponto da virada aí, né, que Cristo morre, a nação eleita, né, que Deus tinha como a nação beneficiada, né, por ele, por ali finda, e então Jesus olha em agonia por ver todo aquele povo sofrer, que iria sofrer muito, né? Mais pra frente a história mostra como que eles sofreram. Mas aí a nação já não é mais a nação beneficiada, né, por Deus, e o Shekinah já não está lá mais. Aquela escada fictícia que os anjos desciam e subiam já não existia mais ali. O sacrifício e tudo mais. Então é um mundo de coisas que acontece. E aí o pecado, que eu vejo assim, né, que o livro coloca bem, o pecado dos judeus foi rejeitar Cristo. E o pecado nosso, né, o povo cristão, seria rejeitar as leis de Deus que governa tanto a terra como o céu. Esse ponto que o Thiago colocou das consequências, assim, uma interpretação que eu tive foi Jesus ele já sabia pelo sofrimento que ele ia passar até culminar com a morte na cruz, que assim é algo extremamente pesado e tal. Mas em comparação com o sofrimento que Israel ia passar, ele esqueceu ele sofreu mais com o sofrimento deles do que com o sofrimento que ele ia passar quando ele estava contando para os discípulos, né? Então, assim, uma coisa que faz você esquecer a morte que você vai passar e se preocupar com outras pessoas deve ter, assim, uma coisa muito forte. E mais um ponto, né? Sim, todos sofrem, mas quando você sofre com Cristo, não chega nem aos pés de quando o sofrimento é sem Cristo. É verdade. Quando vocês estavam falando que demorou 40 anos, né? Deus ainda foi um longânimo 40 anos até vir esse cerco. E Jesus deu vários sinais. E no próprio capítulo ainda fala que durante 7 anos, o homem ele ficava pregando ainda, tipo, e falando pro povo, alertando eles, entendeu? Mas eles achavam que ele era louco, ele era muito alarmista e tal, até que chegou o dia, né? E ele estava preso, ele também morreu.
mas Jesus apresentou vários sinais que iam acontecer e ele disse bem claro assim, ó, quando fizerem um cerco, fujam. Foi bem claro. E, tipo assim, foi bem que uma providência, né? Porque o exército fez o cerco e, aparentemente, eles se retiraram, né? Basicamente, eles deram o sinal e se retiraram para poder ter essa oportunidade de quem conhecer a mensagem poder sair. Então, isso daí também mostra um pouco daquela parte. Deus mostrou todos os sinais do que ia acontecer. Quem estava esperando e quem escutou sua mensagem, ele pôde se salvar dessa ocasião. Pegando um gancho aí do que o Elielto falou, me lembrou a parte que é comentado sobre o momento que os camaradas ali são comprados, os profetas são comprados, né? Pra fazer um trabalho falso, dizendo assim, não, fica tranquilo, quando o cerco se acontecer o cerco, essa cidade nunca será destruída, né? Porque a cidade é a cidade de Deus, né? É a cidade de Deus. E eles tinham certeza que Deus iria intervir ali num problema de sitiar a cidade e tudo mais, né? Mas o que eles não contavam é que eles estavam fazendo tudo ao contrário do que Deus pede e a profecia não falha, né? A profecia não falha. Mas isso aí é o final já, né? Porque já tinha tempo que eles já faziam as coisas por dinheiro. Então os profetas eles ensinavam para ter algum benefício próprio. O pessoal que trabalhava no templo pensava em dinheiro, em ter ganhos e tal. Eles esqueceram qual que era o propósito de tudo aquilo. E aí quando você lê que o povo aceitou, mesmo quando Roma já estava perto, eles aceitaram falar que aquilo tudo Deus ia fazer um livramento. Aquilo só foi o final de uma decadência que tinha anos já. Assim, não foi algo, não. Do nada eles começaram a vender as coisas que eles falavam, como que eles falavam e o que eles falavam, né? Tudo vem acontecendo e os filhos veem os pais que fazem e tal, até que chega num momento que tá acontecendo tudo, todo mundo tá vendo, mas mesmo assim eles se corrompem para falar, não, vai acontecer isso que eu acho que vai acontecer, sabe? A cegueira fica tão grande que não adianta sinal, não adianta algo sobrenatural que o povo não o veria. Eles estavam muito obstinados, né? E em Provérbios 16:18 diz que o orgulho ele vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então eles não iam enxergar, por mais que Deus próprio se revelasse ali. Eles estavam acreditando nesses amuletos que eles tinham, né? O templo e outras coisas. Acabou sendo só um ritual, não sendo mais tendo uma essência em si. E o orgulho, né? O orgulho se encheu no coração deles. O que foi comentado que teve um homem que passou 7 anos falando que ia acontecer, foi uma das coisas. Foram várias coisas assim, que só um ser com um poder que conseguiria fazer e mesmo assim o povo não viu. Ellen White fala que no templo eles escutavam sons estranhos, tremores de gente gritando que tinha que sair. No pôr do sol você via silhueta de tropas e carros de guerra vindo. Essa porta que o Thiago falou que tinha que ter mais que 20 homens para abrir. Fora isso, ela estava com vigas de ferro presas na pedra. Essa porta abriu sozinha no meio da noite. Então, assim, fora tudo aquilo que eles já tinham de profecia, fora que Jesus já tinha falado, tiveram vários sinais próximos ali. E mesmo assim o povo não
fez nada. Isso me faz pensar os dias atuais, né? Tem tantos sinais aí da volta de Jesus, tem tantos acontecimentos já preditos. Eu sei que não é dentro desse contexto, mas já trazendo um gancho para o nosso dia a dia. Apocalipse traz tantos sinais e tantas coisas, e ainda assim, nós como igreja de Laodiceia, continuamos ali mornos, continuamos ali, talvez Jesus demore, ou pode não ser para agora, ou pode ser mais para frente, mas está aí, está à porta, os sinais já estão aí. E às vezes a gente tem que se colocar no lugar deles ali e pensar, será que eu também não teria feito o mesmo? Será que eu não estou nesse momento fazendo o mesmo que eles lá? Então às vezes a gente tem que parar e pensar nisso também. O povo de Israel estava tão caído que chega a ser desumano o que eles faziam entre eles durante o cerco, né? Porque eles tinham ali provisão para aguentar um bom tempo. Mas diz que entre eles ali, as tribos, né, as pequenas comunidades aí, cada um dos seus, roubavam uns aos outros, né, das provisões. E, inclusive, coisas absurdas, como marido roubando comida de esposa, esposa roubando comida do marido, e até coisas que não passa por mim qual seria o sentimento. Vocês que têm filhos podem falar, mas o profeta uma vez perguntou, né, pode uma mulher esquecer seu filho? E durante o cerco de Israel, as mães estavam cozinhando seus filhos para comer. Aí eu já não sei dizer que desespero leva uma pessoa a fazer isso, ou que falta de amor. Eu não sei se alguém quiser contribuir, mas era mais fácil eu cortar meu braço e cozinhar e dar para um filho do que eu cozinhar meu filho e comer. Eu acho que isso foi só um sinal para mostrar que chegou um ponto que Deus tira a proteção que ele dá quanto ao que Satanás incita que as pessoas façam. Então, assim, isso aí é o que as pessoas fariam se Deus não tivesse segurando os ventos, né? Então, é chegar no extremo do extremo. Eu acho que a morte por inanição deve ser uma das piores coisas que existe, né? Porque você vai definhando, e você acaba cometendo essas atrocidades aí, né? Você não tem mais noção de nada. E também o fato de você estar, no caso os judeus, né, estarem entregues aos prazeres, né, da época que eles tinham, e ter rejeitado a Deus, né. Deus tirou a proteção, então virou a barbárie, né. Hoje a gente não consegue, hoje pelo fato de a gente viver num mundo meio civilizado, né, a gente às vezes não consegue conceber algumas ideias, mas durante toda a humanidade, a gente não está muito longe desse tipo de situação. Sempre existiu esse tipo de barbárie. A barbárie era presente no mundo desde quando entrou o pecado, quando Caim matou Abel, né? E é feio, é o resultado do pecado, é o resultado final do pecado, a destruição e a morte, né? E aí o cerco de Israel meio que culmina ali, termina com a destruição do templo, né? Depois que o templo foi destruído, Israel praticamente já estava totalmente entregue ao Império Romano. Mas o que é incrível, que Tito, o general romano, ele ficou ainda deslumbrado com esse templo e queria poupar o templo, né? Só que o soldado lá tocou fogo, os outros já estavam pé da vida, ajudaram a meter fogo aí no negócio e não teve jeito, né? E isso aí pra gente fica como um lembrete, né? Se Deus diz alguma coisa é porque vai acontecer. Alguém antes de Tito falar que não podia destruir, já tinha dito, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo. Então não tinha forças humanas que pudessem salvar esse último totem aí de relacionamento do povo escolhido com Deus, né? Sim. Eram profecias condicionais, né? Deus alertava através dos profetas, mas eles acabaram seguindo por esse caminho. Não precisava. A gente sabe que hoje, mesmo nos dias de hoje, se você olhar para a nação dos judeus,
Você vê que eles são um povo especial, um povo diferente, um povo abençoado. Porque foi uma promessa desde Abraão, né? Que Deus deu. Eles podem não ser hoje o povo assim específico de Deus, agora não mais, né? Mas você vê que existe uma bênção. Por quê? Tem coisas que são promessas que Deus deu e falou e aconteceu, e teve coisas que foram condicionais. No caso dessa destruição aí, eles seguiram essa linha, esse caminho, e aconteceu, né? O que aconteceu. Pensando num paralelo pro que vai acontecer no final dos tempos, quando você ouve assim, que as pessoas vão perseguir os cristãos tal, você pensa, não, mas hoje tem leis tal, quem mata, quem faz tais coisas vai preso, tem as consequências. Mas esse texto aí mostra que eu fico pensando naquela época o que acontecia com um soldado quando ele não ouvia o que o general ou quem estava com um rank acima dele falava, assim. Eu acho que provavelmente a consequência era a morte, né? E você vê que Tito fala mais que uma vez, o centurião dele fala mais que uma vez que não é para atacar o templo, nem para matar gente dentro do templo. E é exatamente ao contrário que as tropas fazem. Então o povo ficou cego, assim. As tropas estavam possessas para destruir templo, para pôr fogo, e até fala que ficou um rio de sangue no templo e tal. Então assim, não vai ter lei de humano, não vai ter nada assim que vai proteger as pessoas quando Deus tirar a proteção da terra. Então assim, isso só mostra que a gente não está num caos hoje porque Deus cuida para que assim, tenha um limite para as coisas. A partir do momento que ele fala, não, vocês vão ter o que vocês sempre quiseram, que foi que não tivesse Deus nada, aí a coisa vai virar um caos que não tem o que seja feito. E também pode pensar que do mesmo jeito que o pessoal estava achando que não aconteceria nada, e de uma hora para outra, podemos assim dizer, para eles o exército apareceu ali na porta da casa deles e acabou com tudo, assim também a segunda vinda de Jesus vai acontecer pra gente, né? Para todos que não estiverem preparados para uma batalha, né? Preparados para o fim. Vai vir como o ladrão mesmo, né? Que não fala quando vem, e quando vem, se você não está preparado, a tua casa está desprevenida e você é pego sem nenhuma proteção, né? A primeira destruição do templo é um exemplo do que vai acontecer também no futuro. A gente pode aplicar isso daí na segunda vida de Cristo. A gente olha hoje, a gente vê o quanto às vezes a gente pode estar preso, né? apenas em ritos religiosos, igual os judeus tinham. Enquanto às vezes a gente pode estar com filosofias humanas na cabeça também, e às vezes ignorando coisas simples, coisas assim relacionadas à natureza, onde que Deus se expressa, né, por sinais da natureza, ou às vezes pelos profetas, né, igual temos a Ellen White, a profetisa, né, que nos adverte. A gente não é deixado sem luz em nenhum tempo. O que acontece é que às vezes ignoramos tudo isso daí porque a gente vive uma vida confortável, né, a gente tem o que a gente precisa. É a Odisseia, né? Bom, como o povo de Israel teve aviso prévio aí do que viria, nós também temos, né, nossos avisos do que nos espera no fim dos tempos, né? Que nós fiquemos aí atentos a esses sinais, que aqui o final do capítulo já dá uns spoilers aí sobre alguns sinais, mas futuramente outros capítulos vamos ver com mais detalhes, né?
Podemos orar então aí para finalizar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor deixou sua palavra para nós. Podemos estar nos preparando para a segunda vinda de Cristo, que assim, que diferente do povo de Israel, que nós saibamos ver os seus sinais e seguir os seus mandamentos. Nos guie e nos guarde em nome de Jesus. Amém.